Amado, isso é muito bom. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu quero agradecer não só o irmão Kennedy e presidente da igreja e a diretoria, né, fazer esse convite para eu poder estar aqui trazendo palavra de Deus. Amém? Tema que Missões Mundiais está trabalhando é completar a missão, né? E eu conversei com o irmão Kennedy durante a semana. Eu falei para ele que vamos fazer criar um ponte, né, entre completar a missão e a igreja discipuladora. Uma igreja como discípulo e completar a missão. E o irmão Kennedy também pediu para falar um pouco sobre África, com relação a missões. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura, infraestrutura e falando geograficamente também questão do continente africano. Beleza? Mas antes da gente começar, vamos orar de novo, porque a oração é muito importante na vida da igreja. O que a igreja tem que fazer todo dia é orar. Orar todo dia, orar toda hora. Oração tem que ser prática todo dia e toda hora nas nossas vidas, né? É uma coisa que a gente nós não podemos esquecer. Oração tem que ser prática nas nossas vidas como cristãos. O nosso querido irmão Paulo, que não está mais aqui, mas está com Deus. Toda vez que eu falo assim, pessoa na igreja, eles acham muito engraçado isso. Eles parece que vivemos com esses povos, né? Porque eu gosto de falar isso. O nosso querido falecido Paulo, né? Que não está mais com a gente aqui na terra, mas está com o Senhor no reino dos céus. Nosso querido irmão Mateus, nosso querido irmão Marcos, João, Lucas, nossos queridos irmãos, né? Falecidos, humanamente falando, mas espiritualmente eles estão com o Senhor. O nosso querido irmão Paulo, ele vai nos exortar com relação à oração, que a nossa vida tem que ser prática da oração como igreja de Cristo. Então vamos fazer a oração, depois vamos falar um pouquinho sobre África e depois vamos ler o nosso texto bíblico de hoje e dar continuidade com a nossa pregação. Soberano Deus, Pai eterno, obrigado pela sua grandeza e sua bondade e sua misericórdia. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na vida da nossa família, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua grandeza, sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se observarmos, vamos completar a missão, e está parecendo que Jesus, ele nasceu e morreu e ressuscitou e voltou sem concluir o seu ministério. É claro, isso aqui vocês vão me entender, tema que diretor ou comissão de missões mundiais escolheram, vamos completar missões, eles não estão pensando nisso, que Jesus não concluiu o seu ministério. Mas Jesus, o seu propósito de salvação da humanidade, ele cumpriu e concluiu isso. Ele cumpriu o seu propósito,
o que ele veio ao mundo para fazer como ser humano, depois ele voltou ao Pai. Mas só que uma coisa muito interessante, toda vez que a gente pensar na palavra, vamos completar a missão, nós temos que ter isso na nossa ciência de que Deus ele deixou um povo chamado igreja com uma grande responsabilidade. É por isso que eu falei que vamos pegar a igreja discipuladora, a igreja como discípulo, e fazer uma ligação com missões. Porque toda vez que você pensa, eu sou igreja, nós somos a igreja, nós temos que ter na nossa consciência de que temos uma responsabilidade. Deus nos deu uma missão para poder concretizar. Toda vez que nós pensamos como missionários, como obreiros de Deus, o que passa na nossa cabeça é simples. Nós não estamos aqui para passear. Nós não estamos aqui para fazer outra coisa. E tudo que está acontecendo conosco aqui, humanamente falando, é acréscimo. É as coisas que faz parte na trajetória de cumprir a nossa missão. É da mesma forma na maratona. As pessoas que estão participando da corrida, as coisas que vão acontecendo durante a trajetória não faz parte ligado mesmo com o objetivo e propósito. São as coisas que vão aparecendo durante a trajetória. Então, nós como igreja, a nossa missão aqui é uma só. Glorificar o nome de Deus. Exaltar o nome de Deus. Propagar o evangelho. É a nossa responsabilidade como igreja. Então, toda vez que a gente pensa na palavra vamos completar a missão, nós temos que lembrar quem somos. Quem sou eu, quem é você, o que estamos fazendo aqui como igreja de Cristo. Mas se isso não passa na nossa cabeça como igreja, a minha responsabilidade é isso, eu como igreja, a minha natureza é essa, nunca vou pensar na minha missão, no meu responsabilidade. Nas nossas responsabilidades. Nunca vamos ter isso na nossa cabeça, porque nós não sabemos qual que é o nosso propósito e nosso objetivo. A nossa cabeça vai ter muitos propósitos e muitos objetivos, exceto o que Deus chamou a gente para fazer. Então, sempre temos que ter essa ciência. Eu sou igreja. Deus me chamou para fazer o quê? Então, se puxamos, vamos completar a missão, aí já eu vou saber, eu sou igreja, eu tenho uma responsabilidade. Deus me deu trabalho, Deus me deu tarefa, eu tenho um trabalho para cumprir. Né? É da mesma forma um exército numa missão. É da mesma coisa, temos que ter isso na nossa ciência. Pessoal, missões mundiais, já passou vídeo, né? O último vídeo, a menina falando, o grande trabalho que você como batista, você como igreja, está fazendo no mundo, através da sua oração, da sua oferta, e as pessoas que estão sentindo o chamado dentro das igrejas, estão indo para o campo para poder completar a missão. Então, diferentes países do mundo têm desafios diferentes que cada missionário vai deparando, vai encontrando nos seus campos missionários, onde que eles estão fazendo missão. As pessoas imaginam um brasileiro na Ásia. Qual o desafio que ele está passando culturalmente? Um brasileiro missionário lá na África, na Ásia, fazendo missão. Os desafios que ele vai encontrando, deixando a sua cultura para trás, para poder aderir ou costumar com a cultura que você vai encontrando para poder completar a missão. Pessoal, comida que vocês comem aqui no Brasil não tem na Ásia. É claro, hoje o mundo moderno, pode ser que você encontre um pão de queijo no Afeganistão, lá no meio do deserto. Não é verdade? Hoje a tecnologia não é para duvidar. Falar simplesmente, comida do Brasil você não encontra na Ásia. Se você falar isso, tem que tomar cuidado, porque hoje tecnologia é fora de sério. Você pode estar lá no deserto
povos árabes, né? Na Afeganistão, Arábia Saudita, você encontra pão de queijo. Mas só que, pessoal, é muito difícil isso. Eu estou querendo te mostrar que um brasileiro mineiro na Ásia, o que você encontra aqui de alimento, você não vai encontrar lá. A sua cultura daqui e a cultura de lá é totalmente diferente. Então, começa a pensar um missionário brasileiro na Ásia. Lá você faz análise que é a pessoa Deus chamou e mandou. Então, ele abriu mão, a pessoa, ela abriu mão de tudo para poder completar a missão. Abriu mão daquela vida de luxo, sentar no sofá, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, assistindo séries, fazendo as coisas que você gosta de fazer aqui em Minas Gerais. Imagina uma pessoa lá na Ásia, escondendo dentro dos buracos para não morrer. Imagina, faz isso na sua cabeça. Imagina um missionário no continente africano. Aí vamos usar uma linguagem de senso comum. Lascou. Imagina um mineiro mineiro gosta de muita comida. Chega na casa do mineiro, é comida demais, né? Eu tenho família aqui em Congonhas. Toda vez que eu chego na casa da família, a família de irmão Sidney, é muita comida. É pão de queijo aí, é tipo de pão daqui, pão de sal, pão não sei do que, pão de forma, pão não sei do que. Aqui em Minas Gerais, o que tem é comida. Chega norte da África. Vamos dizer, África como todo. Alguns países, a gente fala que, por exemplo, Guiné-Bissau é um país tropical, onde você encontra muitas coisas que é cultivado, igual aqui, que vai ser diferente como a Somália, e outros países do norte da África, onde tem fome demais, né? Imagina um mineiro que já tem muita comida em casa, um missionário, chega no norte da África para pregar o evangelho. E você abre armário ou não sei onde você guarda comida e começa a olhar datas e joga na sacola. E vai jogar na sacola. Dá mais ou menos 2, 3 sacolas e descarta no lixo. Começa a imaginar o seu irmão que saiu daqui, em Minas Gerais, lá na África, pregando o evangelho. Não tem frango assado, frango a passarinho, não tem Burger King, não tem... Por aí vai. Comece a imaginar. Então aí você pode fazer isso com relação ao desafio da igreja. Para uma pessoa servir, e tem que abrir mão de alguma coisa, ou de muitas coisas, para poder cumprir, ide e completar a missão. Então, trabalho de Deus, pessoal, não é uma coisa de brincadeira. Fazer missão não é uma coisa de brincadeira. Hoje, pessoal, eu estava falando na Igreja Batista Bela Vista, 2 semanas atrás, com relação aos Salmos 122, a gente estava conversando, eu falei uma coisa muito interessante. Qual o prazer que tira a pessoa da sua casa para a igreja? O que te motiva? Qual que é a motivação de uma pessoa pegar o seu carro e deixar tudo e ir para a igreja? Eu falei para eles uma coisa muito interessante. Se você não tem um propósito de adoração, vai ser cansativo para você estar na igreja. Você vai ficar toda hora olhando para o relógio, você vai ficar toda hora conversando com o seu colega do lado, você vai ficar toda hora mexendo no celular, você vai ficar toda hora desligado com a adoração dentro da igreja, por causa do seu propósito de sair de casa para ir para a igreja. Se o seu propósito de sair da sua casa é adoração, é servir, é ter comunhão com o seu irmão, você vai cultuar plenamente até terminar o culto. Mas se o propósito é outro, você vai dividir o tempo. Você vai chegar um momento do celular, que você vai mexer no celular,
Você chega um momento que você vai ficar o tempo todo conversando com o seu colega, você vai ficar o tempo todo olhando o relógio para dar horário para ir embora para casa. Para fazer missão, se você não sabe qual é o seu propósito, você não continua no campo e nem vai. Os que deixam tudo para trás e ir embora para fazer missão, é porque eles têm um chamado. Deus chamou. Você deixa tudo. Família, amigo, luxo, deixa todo tipo de lazer para cumprir e completar a missão do Senhor. Chamado. Propósito. Objetivo. Vai lá na África, dentro do mato, onde que não tem tecnologia. Graças a Deus temos tecnologia no Brasil. Deus obrigado, que Deus continue abençoando, que o Brasil continue progredindo para a glória de Deus. Mas faz ligação. Lá na África não tem essas coisas. Pessoal, quando eu falo África, não é toda a África. África é continente com 54 países. É o terceiro maior continente do mundo. Terceiro maior do mundo. Tem muitos países na África. Mas vamos dizer que a maioria é pobre. Muito pobre. Não na questão natural, mas na questão hoje, indústria, economicamente falando, é um país que precisa muito. Então faz ligação com isso. E tem um país na África que passa na rede social, mostrando um povo, eles comem tudo que eles encontram na floresta, eles comem caça. Né? Eles caçam as coisas para poder alimentar. Pessoal, toda vez que eu vi esse vídeo, eu falei, sou maluco. Eles comem tudo. Tudo que é do animal, eles colocam numa panela e cozinhar e comer. Então, imagina. Pessoal, quando eu chegar aqui no Brasil, já vou sair nessa questão da África, por causa do nosso tempo. Quando eu cheguei no Brasil, quem conhece Floresta bem, bairro Floresta, onde está a nossa convenção, Rua Ponte Nova, do lado esquerdo, para quem está descendo, tem restaurante feijão com arroz. Quem já comeu comida, ela é boa, muito boa. Já comeu, muito bom, não é bom, né, meu irmão? Muito gostoso, não é? Comida mineira, pessoal, é outra coisa. Comida mineira é comida, você come, quer comer toda hora. Mineiro cozinha muito bem. Não é verdade, Etor? Pessoal, eu, André e Tiago. Muita gente aqui conhece André e Tiago. Aqui, muita gente conhece André. André é do Ouro Branco, Tiago do Ouro Branco, mas parece que agora está morando aqui. Entramos no arroz e feijão para almoçar. Eu olhei aquele negócio, pessoas colocando tudo num prato só. Feijão, carne, arroz, num prato só. Falei, que isso? Esse povo come assim? Eu saí do restaurante, não comi, porque eu achei esquisito colocar tudo num prato só. Mas, pessoal, hoje, eu acho que a melhor forma de comer é colocar tudo num prato só. Você sente gosto de tudo uma vez só. É muito gostoso isso. Isso é muito legal. Então, missionários fora da sua cultura, do seu país, vivem isso. Então, a sua oração, a oferta de R$1, R$2 que você está dando para sustentar os missionários de missões mundiais que estão no campo, está sendo relevante, está sendo útil, está sendo bem usado para a glória de Deus. Então, continua empenhando, continua orando, continua fazendo isso para que o nome de Deus seja glorificado. Continua ensinando crianças também nessa questão de economia, né? Porque quando você instrui e ensina a criança nessa questão de mexer com dinheiro, facilita a criança valorizar a vida cada vez mais. Imagina Deus chamando o seu filho ou a sua filha futuramente para ser missionária ou missionário na África. O seu filho, você já ensinou ele a viver a vida.
economizar e muitas coisas que você já ensinou o filho a viver a vida, ele vai conseguir lidar em qualquer sociedade fora do Brasil. Então, fazer missão, você tem que treinar para poder executar o seu trabalho fora. Porque eu estava atendendo um cara com o filho dele. Quando eu estava conversando com ele, antes do filho, porque a gente tem que conversar com pessoas separadas, eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você está me falando aqui, o seu filho sim, ele está com transtorno de identidade. Está, simples, isso é claro. Mas o que você está conversando, o que você está me falando aqui, você criou uma barreira, que é chamada de preconceito, que muita gente confunde em preconceito racial, que não tem nada a ver. Você criou um preconceito entre você e o seu filho por causa da idade dele. Se você não quebrar essa barreira do preconceito, você não vai ter como ajudar o seu filho. Porque você criou um conceito em cima do conceito do seu filho, que é chamado uma barreira que está entre meio você e ele. Em cima disso, você está lidando com o seu filho com preconceito, por causa da idade, o jeito dele de ser. Então você tem que quebrar a barreira para chegar até o seu filho para poder ajudá-lo. Os missionários de missões mundiais, eles quebram essas barreiras. Eles quebram essas barreiras. É necessário quebrar as barreiras para a gente chegar até as pessoas e falar do evangelho para eles. Missões mundiais faz isso, os missionários que estão na África, que estão na Ásia. Não, ele é pobre, ele é rico, não importa. Ele é magro, ele é gordo, ele é alto, ele é baixo, não importa. Você tem uma missão para pregar o evangelho. Você tem que quebrar o conceito, aquele barreira que você criou entre você e o seu vizinho. Não, ele é mau caráter, quebra isso, chega até ele para que Deus possa transformar o caráter do seu vizinho através do poder do Espírito Santo. Para chegar, tem que quebrar essa barreira. Eu falei para ele, tem um conceito que você criou entre você, preconceito entre você e o seu filho. Para você ajudar o seu filho, transformar a vida do seu filho, ensinar o seu filho, mudar o caráter do seu filho, é necessário quebrar preconceito que você criou entre você e o seu filho. É necessário quebrar. Se você não quebrar isso, não tem como ajudar o seu filho. Missionários de Missões Mundiais fazem isso. Eles quebram isso. Comida, preconceito de comida, preconceito geográfico, preconceito histórico, todo tipo eles quebram para poder pregar o evangelho. Então é necessário fazer isso para chegar à África, Ásia, Europa e outra parte do mundo. Amém? Pessoal, falando que já tem comida lá, vamos ler, por favor, o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Lucas 9, Lucas 9, 57 até 62. Pessoal, o meu país, Guiné-Bissau, é um país pobre. Graças a Deus tem muito trabalho batista lá. Batista do Brasil. Tem PEP, ensinando crianças que não têm oportunidade para estudar. Tem Colégio Batista em Bafatá. Tem muitos projetos sociais para ajudar as pessoas que estão lá. Tem pessoas que têm casa ainda até hoje que não tem banheiro, né, dentro da casa, que não tem chuveiro, toma banho com caneca, lá na Guiné-Bissau, no meu país. Tem pessoas que não têm eletricidade, não têm. Né? Então, nós temos muito que louvar o nosso Senhor, o que Deus tem feito na nossa vida e tem feito no Brasil. Temos que louvar muito o nosso Deus por isso. Eu vou pedir uma pessoa para ler para nós, por favor, Lucas.
Amém. Pessoal, uma coisa muito importante, obrigado, irmão, falando na questão do igreja discipuladora, discipulado e missões. Para fazer missão, pessoal, é necessário ser discípulo de Jesus. Para fazer missão, é necessário ser discípulo de Jesus. Para fazer missão, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Para fazer missão, é necessário ser discípulo. Quando eu falo discípulo, todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós, com relação a cumprir missão de Deus. Todos nós. E segunda coisa, para fazer missão, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Eu acho que às vezes, talvez quando escutamos a palavra estar cheio do Espírito Santo, o que passa na nossa cabeça é coisas que a gente já viu na rede social, televisão e outros lugares, em outras igrejas, com relação a estar cheio do Espírito Santo. A palavra estar cheio do Espírito Santo, se você observar, grego vai chamar duas coisas. Primeira coisa é falar pimplemin, estar cheio do Espírito Santo. Se você pegar, tem aquelas bíblias que tem tradução de grego e português. Se você pegar a palavra estar cheio do Espírito Santo e traduzir de grego para português, você vai ver duas palavras, pimplemin e plereo. O pimplemin, ele vai trazer qual conceito que ele vai trazer? Estar cheio do Espírito Santo para trabalhar, que vai ter a ver com dom e capacitação para fazer algo, para fazer alguma coisa. Estar cheio do Espírito Santo para trabalhar, que é o pimplemin. O pimplemin, ele vai ter a ver com muitos trabalhos que já observamos e grandes homens que fizeram grandes trabalhos na Bíblia. O texto bíblico vai mostrar que eles foram capacitados e eles foram e ficaram, na verdade, cheios do Espírito Santo. A partir daí, eles começaram a fazer a obra do Senhor. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 15. Mostrou claramente o nosso irmão João, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele começou a proclamar o reino. E começou a falar para as pessoas, a partir de tal data, tal época, o ser humano vai tornar o trono, vamos dizer, palácio de Deus. Porque se você trazer palavras, o reino de Deus, a gente vai trazer a palavra basileia, que tem a ver com o reino, o trono, palácio, onde que o rei senta para reinar. Né? O Espírito Santo na nossa vida, nós somos casas de Deus, nós somos palácio, onde que o rei está reinando nas nossas vidas, dirigindo as nossas vidas, com relação à atitude, né? Com relação a tudo que tem a ver com a nossa vida como igreja de Cristo. Então, João Batista, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele começou a proclamar, falando às pessoas sobre o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a igreja de Cristo. Então, a primeira palavra que possamos ver é pimplemin. O pimplemin, ele pode nos levar na conversa de Paulo com a igreja, e falando para não estar cheio de vinho, mas para ficar cheio do Espírito Santo. Naquela época tinha um deus chamado Dionísio. O deus Dionísio, toda vez que a pessoa ficava bêbado, ficava cheio de vinho, e começava a atitude da pessoa cair, quebrar as coisas, falar palavrão, fazer as coisas que não agradam a sociedade, que não agradam o meio. A atitude é totalmente diferente. É por isso, pessoal, se você pegar isso e levar essa questão de cheio de Espírito Santo, você pega e levar
para as igrejas pentecostal, desculpa mencionar denominação, a igreja pentecostal, neopentecostal, principalmente o ultrapentecostalismo, e olhar Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai falar não encher do vinho, mas do Espírito Santo, a atitude deles de cair, gritar, rodapiar, chutar, inventar história. Tem um menino até na rede social há pouco tempo que todo mundo está fazendo meme com relação a ele. Eu falei para o pessoal esses dias, esse menino, eu estou com pena dele futuramente. Tem que ter uma pessoa para poder ajudá-lo, porque saúde mental dele pode ficar prejudicado. Porque hoje todo mundo fazendo meme com ele. Então, se você olhar o Efésios capítulo 5, versículos 8, vai trazer isso, o ultrapentecostalismo ou neopentecostal, eles acham que estar cheio do Espírito Santo é gritar, é falar em língua, é cair no chão, é rodapiar, é fazer outras coisas. Eles vão achar que estar cheio do Espírito Santo é isso. Mas se você pegar o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, e levar para pimplemim e plereo, você vai observar que estar cheio do Espírito Santo é ser capacitado para trabalhar ou ser transformado, que é o plereo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é pessoa transformada. Pessoa que está cheia do Espírito Santo. Voltando lá ainda para a palavra plereo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos observar que o Espírito Santo ele nos capacita com sabedoria, a inteligência e conhecimento. Pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele é capacitado para fazer as coisas certas. Pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele tem inteligência para trabalhar, para produzir, para realizar as coisas. Quem está cheio do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo não é preguiçoso. Quem está cheio do Espírito Santo não fica sem trabalho, fica só deitado. Venha nosso vosso reino, só esperar receber. Quem está cheio do Espírito Santo ama trabalhar, gosta de trabalhar. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele trabalha para sustentar a família, ele trabalha para ajudar quem precisa, ele trabalha para comprar as tuas coisas. Porque o poder do Espírito Santo na sua vida, ele comove você a fazer isso, ele induz você a fazer isso, ele conduz a você a fazer isso, ele te direciona a fazer estas coisas. Poder do Espírito Santo. Então, para ser um grande missionário, para fazer missão, primeira coisa, tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita para anunciar o Evangelho. Quem prega o Evangelho está cheio do Espírito Santo. Quem fala às pessoas do amor de Deus é porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque se você observar a Bíblia, ele falou, Atos capítulo 9, versículos 17 e 20, vai mostrar também. E muitos textos de Bíblia, principalmente livro de Atos, pega livro de Atos. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, os apóstolos e a igreja, eles proclamaram o reino de Deus. Eles propagaram o Evangelho. Então, quem está cheio do Espírito Santo e prega o Evangelho? Talvez, às vezes, nós achamos que pregar o Evangelho é simplesmente aquela questão tradicional, de você pegar a Bíblia ou folheto e vai para a praça pregar o Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho através das minhas atitudes, o meu jeito de ser, que é o plereo, vai falar. O pimplemim é você trabalhar, capacitado para fazer o algo. Então, quem está cheio do Espírito Santo, ele é capacitado para pregar o Evangelho. Porque pessoas que não têm Jesus no coração, pessoal, pessoas que não é igreja, que não é cristão, convertido, eles não têm prazer para pregar o Evangelho. E eles nem sabem o que é isso. E eles não é capacitado para fazer isso. Se você chegar na rua, nas pessoas que não têm Jesus como Salvador, e fala para eles simplesmente, vamos evangelizar, eles não vão. Não têm prazer para isso.
Eles não têm Espírito Santo para fazer isso. Mas eu e você, nós temos o Espírito Santo. Deus nos capacitou, cheio do Espírito Santo, para poder falar às pessoas de Jesus. Para poder proclamar o Evangelho para outras pessoas. Jonas Madureira vai falar uma coisa muito importante no seu livro. Jonas Madureira vai falar uma coisa interessante. Não tem como uma pessoa que não é discípulo fazer discípulo. Para fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Para eu pregar o Evangelho para outras pessoas, eu tenho que ser discípulo. Para eu ser discípulo, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Aí podemos pensar, será que as pessoas que não estão evangelizando, que não estão pregando o Evangelho, não estão cheias do Espírito Santo? Não são discípulos de Jesus? Pode ser uma pergunta retórica. Pode levar isso para a sua casa como reflexão. Se observarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e vemos que as pessoas que têm o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo no Antigo Testamento, não fazendo a morada, mas eles sendo ativo com relação a propagar o Evangelho de Deus. Imagina eu e você hoje, membro da Igreja Batista de Congonhas. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Ou nós somos discípulos de Jesus? Quem é discípulo faz discípulo. Quem é discípulo faz discípulo. Quem está cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. Não importa. Pode ser através de ato e atitude, mas prega o Evangelho. Pode ser através de ato ou atitude, mas prega o Evangelho. Você não precisa simplesmente só de pegar a Bíblia e ir para a praça e pregar o Evangelho. Hoje nós temos muitos meios para pregar o Evangelho. Deus nos capacita hoje de muitas maneiras. Hoje na rede social, você encontra livros para ler, para ter conhecimento, para falar a pessoas de Jesus. Talvez você pode falar assim, não, mas eu não tenho conhecimento, eu não sabe falar às pessoas do Evangelho. Tem muitas maneiras hoje de falar do Evangelho. Às vezes, pessoal, nós ficamos, por dia, a gente manda mais de 10, 20, 30, 40, 500 mensagens no WhatsApp, no Instagram, e Facebook e outros meios de comunicação social. Menos Jesus te ama e quer te libertar. Aí a gente pensa, eu sou discípulo de Jesus, ou eu estou cheio do Espírito Santo, eu mandei 20 mensagens, e aquele tênis Nike, e aquele salto alto, e aquela bolsa, eu gostei, e aquele vestido, eu amo aquele vestido, e aquela jaqueta vermelha, e aquele seu cabelo, você fez aonde? E a maquiagem? Desde manhã até a tarde. Você foi naquele restaurante? Você comeu aquele hambúrguer? Desde manhã até tarde, sendo igreja, com responsabilidade de pregar o Evangelho. Não mandei nenhuma vez, nas 10, 20 mensagens que eu mandei, Jesus morreu na cruz para te libertar. Entrega a sua vida para Jesus. Eu não mandei isso desde manhã até a tarde, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 3, um mês, 2, 3 anos, 4 anos. Nunca falei para ninguém, Jesus te ama. Você viu aquele iPhone novo que saiu? Estou juntando dinheiro, eu vou comprar. Cara, eu chamo o nome desse cara até errado, Elon Musk. Olha que ele é africano, viu, pessoal? O cara é africano. Quando você fala que ele é africano, o pessoal olha assim, mas ele é branco. Ele é de África do Sul. Olha o que ele está fazendo na tecnologia. A nossa história é isso. Dia e noite, contando sobre o cara, falando da política e outras coisas, menos do Evangelho. Aí você pergunta, eu sou discípulo de Jesus? Eu estou cheio do Espírito Santo? Eu estou cumprindo com a minha missão como igreja? Ou eu sou igreja da fachada, quando eu passo aqui na porta, Igreja Batista de Congonhas. Olha que legal. E é bonito, viu? E a minha missão? Eu estou cumprindo a minha missão como igreja de Congonhas? Eu estou pregando o Evangelho para as pessoas? Porque Deus me capacitou através do Espírito Santo. O Espírito Santo na minha vida, ele me capacitou para fazer isso.
Ele me deu sabedoria, me deu inteligência, me deu conhecimento para poder pregar o Evangelho. Eu estou fazendo isso? Segunda palavra, cheio do Espírito Santo, que eu lerei hoje. A gente está terminando. Lê para nós, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 25 até 32. Lê para nós, por favor. Enquanto outra pessoa prepara para nós Gálatas 2:20. Efésios capítulo 4, 25 a 32. Gálatas 2, versículo 20. Efésios 4, quem lê para nós? 25 a 32. Obrigado. Gálatas 2:20. Amém. Muito obrigado. O Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 vai falar sobre o penhor do Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo é Deus nos separando para ser dele, exclusivamente dele. O seu povo, servos, a sua casa, dele, exclusivamente. Então, quando a gente fala assim, você entregou vida para Jesus, você responde, eu entreguei sim a minha vida para Jesus. Primeira coisa, você assinou uma responsabilidade muito séria. Você assinou sendo Cristo para aquela pessoa. Você é de tal igreja? Sou. Você é membro daquela igreja? Sou. Você é evangélico? Sou. Eu sou evangélico, protestante, convertido em Cristo Jesus. Você está assinando, você está declarando para aquela pessoa que você é Cristo. Você está falando para ele, eu sou Cristo. Viaja comigo. Não para Guiné-Bissau, não, né? Você está falando para ele simplesmente, a sua vida está transformada. A minha vida, eu sou cristão, de tal igreja, denominação batista, fica na rua tal, bairro tal. Você está falando simplesmente para ele, a minha vida está transformada. É isso que Paulo está falando. Naquele dia que nós encontramos com Jesus, lembra do apóstolo Paulo, caminho de Damasco. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa fala assim, eu falo que essa aqui é desculpa para continuar a viver no estado que estamos como pecadores. Não, eu sou pecador. Xinga a esposa, eu sou pecador. Bate na esposa, eu sou pecador. Fala mentira, eu sou pecador. Rouba, eu sou pecador. Desculpa a expressão, eu falo que isso é cara de pau. É desculpa para viver no pecado. É desculpa para continuar no pecado. Trai esposa, trai marido, mente, engana, faz as coisas. Eu sou pecador. Não, nós somos seres humanos. É desculpa para continuar a viver no estado que a pessoa está. E outra coisa,
E o Espírito Santo, ele tem poder de pegar qualquer coisa e transformar na outra coisa, que agrada, que transcende a glória de Deus. Nós somos cristãos. O mundo não conhece Cristo. O mundo que eu vou evangelizar, que eu vou pregar o evangelho, eles olham para mim, eles olham Cristo em mim. Eu sou pequeno Cristo, eu sou Cristos. Eu sou Pedro, Petras. Eu sou pedaço que saiu da pedra principal, que é o Cristo. Eu sou pedra, aquele pedaço que vê, o grego fala, é Petras. Se você pegar a palavra grego, aquela conversa de Jesus com Pedro, ele vai falar Petras. É pedrinha, que vem da pedra principal. Então eu sou Cristo. O cristão é pequeno Cristo. Então eu sou Cristo para o meu vizinho que não é crente. Eu sou Cristo para o colega do serviço. Eu sou Cristo aonde que eu estou, eu sou o Cristo. Então eu estou representando Cristo na minha vida. Eu tenho que transcender Cristo em mim. Pessoas têm que olhar para mim. Eles olham o caráter de Jesus em mim para fazer missão. Como que eu vou fazer missão se eu não estou cheio do Espírito Santo? Como que eu vou fazer missão se a minha vida não está transformada? Como que eu vou fazer missão? Como? Não tem como. Não tem como fazer missão uma vida que não está transformada. O plereo é aquela vida mudada, é aquela vida transformada, onde que o Espírito Santo entra e muda radicalmente. Esse que Paulo está falando. Então, para ser discípulo de Jesus, primeira coisa, temos que estar cheio do Espírito Santo. A igreja de Jesus, para poder cumprir com a nossa missão, de falar para as pessoas quem Ele é. Nós somos um veículo do Evangelho. Nós somos ferramenta que Deus usa. Não tem aquele flecha. Deus, Ele é arco. Nós somos flecha para atingir o seu objetivo, que é o coração dos pecadores. Transformar o ser humano. Nós somos instrumentos na mão do Senhor para salvar as pessoas. Nós não temos que conformar com as pessoas que estão indo para o inferno. Voltando. Às vezes nós criamos uma barreira entre nós e eles para não evangelizá-los. Deus olha para nós com um coração tão triste, usando antropomorfismo ou antropopatismo, um coração tão triste olhando para nós, porque estamos escondendo e fugindo da nossa responsabilidade. O diabo, pessoal, ele é tão terrível. Ele cria cada coisa para nos afastar da nossa responsabilidade. Há poucos anos atrás, sabe o que o demônio faz dentro das nossas igrejas? Política. E colocou política dentro da nossa igreja. Sabe o que ele fez com a política? Ele pegou a política, embrulhou com um papel e jogou assim, opa! A igreja chegou simplesmente e abraçou. Onde que irmão odeia outro irmão porque ele é da esquerda, outro é da direita. Diabo é terrível. O meu vizinho é da direita, eu sou da esquerda. Eu sou da esquerda, o meu vizinho é da direita. Que se dane, pode ir para o inferno. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Deixa ele ir para o inferno. E tem uma hora que a gente até ajuda. Chutar no traseiro do vizinho. Pode ir para o inferno, você é da esquerda. Diabo é terrível. Diabo é terrível. Nós não somos de esquerda nem de direita. Somos de Jesus Cristo. Somos igreja de Cristo, com responsabilidade de pregar o Evangelho. Diabo é terrível. E cria as coisas. A gente simplesmente abraça. Opa, pode ver. Eu estou aí. Quem está cheio do Espírito Santo, ele é capacitado para discernir estas coisas. São as coisas que estão me afastando do Senhor. O Espírito Santo vai te dando iluminação, você vai entendendo as coisas. Mas quando a gente não está cheio do Espírito Santo, vontade da nossa carne, as nossas vontades, vai falar mais alto. Porque são as coisas que satisfazem a gente. Leitura que fizemos aqui,
Vamos correr em cima dessa leitura agora, rápido. 9, de 57 a 62. No reino de Deus, para ser obreiro de Jesus, o discípulo não pode ser voluntariado, não. Não pode ser voluntário, não. Você pode, mas voluntário na igreja, a gente vive fazendo as coisas voluntário. Eu sou voluntariado, faço coisas voluntariadas, sou voluntário. Não, na reino de Deus não tem isso, não. Na reino de Deus tem que pagar o preço. Jesus falou para ele, meu filho, aonde que eu estou indo? Eu estou indo para a morte. Passarinhos têm as casas. Os animais têm lugar onde esconder. Mas o Filho do Homem não. Jesus conhece e sabia do seu propósito e objetivo. Jesus sabia para onde que ele estava indo. Se você observar o capítulo antes, ou o capítulo depois, você vai entender por que Jesus falou simplesmente que ele não tem lugar de encostar cabeça. O coração de Jesus estava no reino. Cabeça de Jesus estava no reino. Pensamento de Jesus estava no reino. O olhar de Jesus, ele estava olhando para o reino de Deus. Não, eu estou olhando para os Estados Unidos. Eu estou juntando dinheiro para ir para os Estados Unidos. Não, eu estou olhando para o carro do ano. Não, eu estou olhando para a casa do ano. Eu estou olhando para as coisas que satisfaz a minha vida. Jesus está olhando para o reino de Deus. Nós, como crente, como cristão, coração da gente, a nossa mente tem que pensar no reino de Deus. Para que possamos sair daqui, mas vivendo aqui. Olha só, esse cara é maluco. Sair daqui vivendo aqui. Coisas desta terra não vai nos importar mais. O que vai nos importar é as coisas do reino de Deus. Eu vou lutar para o reino, pensar no reino, trabalhar para o reino, fazer tudo para o reino de Deus. Porque o meu coração está centrado em Cristo, não no homem, não nas coisas, mas está em Cristo. Mas quando o meu coração está nas coisas, casa bonito, carro bonito, estrada bonito, não sei o quê, celular do ano, carro do ano, sapato do ano, eu vou estar totalmente nas coisas carnal. Mas quando o meu coração está em Cristo Jesus, eu vou estar aqui pensando em Cristo. Comendo, pensando em Cristo. Falando, pensando em Cristo. Trabalhando e pensando em Cristo. Jesus estava indo para morrer. Jesus estava indo sendo crucificado. A cruz é o lugar da vergonha, da humilhação. Mas Jesus sabia e aceitou isso para o nome de Deus possa ser glorificado. Hoje, o antropocentrismo fala mais alto nas nossas vidas do que cristocêntrica. Eu prefiro pessoa falar comigo, que mensagem nada. Nome de Deus seja glorificado. Que louvor nada. Nome de Deus seja glorificado. Que nada. Nome de Deus seja glorificado. A gente hoje quer ser aplaudido, elogiado, colocado em cima do holofote para todo mundo ver. Ele é o cara. Pessoal, observa uma coisa interessante. Toda vez que a igreja fica cheio, lotado, as igrejas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente fala que Pastor Domingos, ele é um bom pastor. Igreja cheia. Não é assim que a gente fala? Esquece. Deus é poderoso. Deus amoroso. Salvando pessoas da nossa cidade. Libertando pessoas da nossa cidade. Não. Pastor é um pastor, bom pastor. Olha aquela igreja. Cadê o Senhor da igreja? É quando nossos corações estão na terra, nas coisas da terra, não nas coisas de Deus. A gente exalta o nome do homem, glorificamos o homem, não o Senhor. O primeiro, ele ofereceu ir com Jesus, mas ele não mediu a consequência. Ele não mediu as coisas, ele não sabe que Jesus está indo ser humilhado, está indo ser morto. O que ia acontecer com Jesus são as coisas terríveis. Ele não pensou nisso. O segundo simplesmente falou para Jesus claramente: o meu coração
Está aqui atrás. Não está contigo, não. Não está contigo. Eu simplesmente, eu tenho um nome, discípulo. Mas na prática, eu não sou discípulo, não. O terceiro é o pior. Jesus falou para ele, simplesmente, para segurar arrado, não tem como olhar para trás. Não tem como. Não tem como. Pessoal, ser cristão é conversão plenamente. Você desapega. Você desapega com as coisas que te afastam de Deus. Você desapega com as coisas que te levam cada vez mais distante da sua responsabilidade. Você desapega. Entregar a vida para Jesus, ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, você tem que desapegar. Você tem que desapegar. Há pouco tempo atrás, tem um provérbio popular que é usado, tal de síndrome da Gabriela. Nascer assim, crescer assim, e eu vou morrer assim. Eu sou bravo igual o meu pai. Eu falo palavrão mesmo igual o meu pai. Eu xingo igual o meu pai. Eu sou assim porque a minha mãe é assim. E Jesus é como que Jesus? Como que Jesus? Jesus é assim também? Pessoal, ser cristão, ser discípulo de Jesus, tem que estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é capacitado para fazer obra de Deus. Você que tem capacidade para tocar, toca para a glória de Deus. Oferece, investe, vai, dedica para a glória de Deus. Você que ensina, ensina para a glória de Deus. Usa a sabedoria, conhecimento, inteligência que Deus te deu para poder propagar o reino de Deus. O seu trabalho, você mexe com o quê? Você é mecânico, você é pedreiro, você é carpinteiro, você é professor, você é médico. O que for que Deus te deu de capacidade, de dom, de inteligência, de intelectualidade, usa para a glória de Deus. Usa para pregar o evangelho. O que você sabe fazer, faça para pregar o evangelho. Usa meio que Deus te deu para pregar o evangelho. A sua vida tem que pregar o evangelho. A minha vida tem que pregar o evangelho. Esses dias eu falei para a pessoa da Igreja Batista, porque estamos no mês da família, Igreja Batista de Entre Rios de Minas. Quando a gente estava namorando, a gente faz tudo para agradar a esposa ou o marido. É flor aí, é flor lá, é chocolate aí, chocolate lá. Tudo que sai a gente quer comprar para dar para a esposa, para o marido, uma coisa assim, para o marido. Mas depois de casar, pessoal, a gente fica surdo, mudo e sem dinheiro. Esposa chama, a gente responde, volta. Marido chama. Pessoal, igreja. Se você ama no namoro, noivado, casamento, você continua amando para sempre. Se você respeita hoje, você respeita amanhã e respeita para sempre. Igreja. Porque o Espírito Santo está na igreja. Não é uma coisa modismo, não é moda, não é forma, estado. Não, eu estava assim, não, mas é assim, eu sou isso. Não. O Espírito Santo, quando transforma uma pessoa, aquela pessoa ama e continua amando. Respeita e continua respeitando. E cuida e continua cuidando. A pessoa transformada, que a sua vida, aonde você está, o que você faz, proclama o Evangelho, propaga o reino de Deus. A pessoa olha para você e glorifica o nome do Senhor. Que casal diferente, que filho diferente, que povo diferente, que pessoas diferentes, porque Deus transformou essas pessoas para a glória do seu nome, para a glória do nome do Senhor. Amém? Pessoal, vamos fazer as nossas orações para a gente poder terminar. Eu não sei se no Kennedy, não sei se pessoa nossos queridos irmãos lá de tecnologia, não sei se tem hino 295.
Não sei se tem, se poderia. Vamos cantar esse hino, todo mundo junto. Por favor, vamos cantar.